As normas de circulação e conduta. Os usuários das vias não podem cometer atos que possam constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, pessoas, animais ou ainda causar danos às propriedades públicas. Obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando na via objetos, substâncias ou nela criando qualquer obstáculo. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Percurso. Percurso é a condução do veículo de forma orientada, na mão de direção e na faixa própria, sempre atento aos demais usuários da via, observando a sinalização e a fiscalização. A circulação será feita pelo lado direito da via, admitindo-se exceções devidamente sinalizadas. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista lateral, considerando-se a velocidade e as condições climáticas. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via, além de não obstruir a marcha normal dos demais veículos em circulação sem causa justificada, transitando a uma velocidade reduzida. A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da máxima estabelecida para o local. Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável, nenhum condutor poderá entrar em uma interseção se houver possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na área do cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem do trânsito transversal. Fechar o cruzamento. Preferência nas interseções. Deve-se sempre observar a preferência de passagem do veículo com o qual vai se cruzar, a sinalização local e a aproximação de veículos em situação de emergência. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Item A. Caso o fluxo seja proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Item B. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Item C. Nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. O condutor que for ingressar numa via procedente de um lote lindeiro, estacionamentos, parques, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. Ao aproximar-se de um cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança, para dar passagem a pedestres e veículos que tenham o direito de preferência. Prioridade de passagem. Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência devidamente identificados por dispositivos regulamentares, de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente.
Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e todos os veículos juntos pelo bem-estar e segurança dos pedestres. Quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando se necessário. Os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro, deverão aguardar no passeio. Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local do serviço, desde que devidamente sinalizados e identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN. Mudança de direção antes de realizar conversões à esquerda, à direita ou manobras de retorno. É dever do condutor sinalizar previamente e colocar o seu veículo na faixa apropriada. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que poderá executá-la sem perigo para os demais usuários da via, que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e a sua velocidade. Deslocamento lateral. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção, a seta ou gesto convencional de braço. Entende-se como deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos. Antes de entrar à direita ou à esquerda em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá: a. Ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível. B. Ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista de mão dupla. C. Tratando-se de uma pista de um só sentido, aproximar-se o máximo possível do bordo esquerdo da via. Nas vias rurais, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados, trevos e viadutos, e onde esses não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança. Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita nos locais para isso determinados, quer por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados, ou ainda em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez, observando-se a movimentação de pedestres e ciclistas. Passagem e ultrapassagem. Passagem é avançar à frente de outro veículo, sem mudar de faixa de trânsito. Ultrapassagem é avançar à frente de outro veículo, mudando de faixa de trânsito e retornando à faixa de origem, após consumada a manobra. A ultrapassagem de outro veículo em movimento será sempre pela esquerda, obedecida a sinalização e as condições do trânsito, admitindo-se fazer a ultrapassagem pela direita, desde que o veículo a ser ultrapassado indique que vai entrar à esquerda nas vias urbanas. Todo condutor, antes de efetuar uma ultrapassagem, deverá certificar-se de que nenhum condutor que vem atrás tenha começado uma manobra para ultrapassá-lo. Quem o precede na mesma faixa de trânsito não tenha indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. A faixa de trânsito que vai tomar esteja livre para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário. Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá
Indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço. Afastar-se dos veículos os quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança. Após efetivar a manobra, retomar a faixa de trânsito de origem, sinalizando com luz ou gesto de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. O condutor, ao perceber que o veículo que o segue quer ultrapassá-lo, deverá, se estiver na faixa da esquerda, deslocar-se para a direita sem acelerar a marcha. Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando sem acelerar a marcha. Os veículos lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre eles, para que veículos que os ultrapassarão possam se intercalar na fila com segurança. O condutor que ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou, se for o caso, parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Nas interseções e suas proximidades, não poderá ser efetuada ultrapassagem. Parar o veículo. Parada é a imobilização do veículo com finalidade e tempo estritamente necessários para efetuar embarque ou desembarque de passageiros. Sempre que houver necessidade de parar seu veículo em situação de emergência temporariamente em rodovia, providencie a imediata sinalização de advertência, pisca-alerta. Nas paradas, estacionamentos e operações de carga ou descarga, o veículo deverá ser posicionado no sentido fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada, meio-fio, admitidas as exceções devidamente sinalizadas. O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para os outros usuários da via. Onde é proibido parar o veículo? Nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal, afastado da guia da calçada, meio-fio, a mais de 50 centímetros, em desacordo com as posições estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro. Na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das demais vias dotadas de acostamento. Nos passeios ou sobre faixas destinadas a pedestres, nas ilhas, refúgios, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento e marcas de canalização, na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículo e de pedestres, nos viadutos, pontes, túneis e na contramão de direção, em local e horários proibidos por sinalização, proibido parar e estacionar. Estacionar o veículo. Estacionamento é a imobilização do veículo por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros, ou para operações de carga ou descarga. Quando for proibido o estacionamento na via, a parada deverá ser feita no tempo mínimo e indispensável para o embarque ou desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. Onde é proibido estacionar? Nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal, afastado da guia da calçada, meio-fio a mais de 50 centímetros. Em desacordo com as posições estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro. Na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento. Junto a hidrantes de incêndio, registros de água ou tampas de acesso a galerias subterrâneas. Nos acostamentos, salvo motivo de força maior.
nos passeios ou sobre faixas destinadas a pedestres, sobre ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas ilhas, refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais, divisores de pista de rolamento, marcas de canalização, gramados ou jardins públicos, onde houver guia de calçada rebaixada destinada ao acesso de veículos, impedindo a movimentação de outros veículos. Ao lado de outro veículo em fila dupla. Na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres. Onde houver sinalização horizontal limitando o ponto de embarque ou desembarque de passageiros de transporte coletivo, ou na inexistência dessa sinalização no intervalo compreendido entre 10 metros antes e depois do marco do ponto de embarque e desembarque. Nos viadutos, pontes, túneis, na contramão de direção. Em aclive ou declive, sem estar devidamente freado e sem calço de segurança, quando se tratar de veículo com peso bruto total superior a 3.500 kg. Em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização, em locais e horários proibidos pela sinalização, placa proibido estacionar. Uso de luzes e de buzina em veículos. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações: faróis acesos utilizando luz baixa durante a noite e durante o dia nos túneis providos de iluminação pública. Nas vias não iluminadas, o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. A troca de luz baixa e alta de forma intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário. O condutor manterá acesas pelo menos as luzes de posição do veículo, quando trafegar sob chuva forte, neblina ou cerração. O condutor utilizará o pisca-alerta em imobilizações, em situações de emergência ou quando a regulamentação da via assim o determinar. Veículos de transporte coletivo de passageiros, circulando em faixas próprias, a eles destinadas, e ciclomotorizados, deverão utilizar farol de luz baixa durante o dia e a noite. A buzina do veículo só poderá ser usada em toque breve nas seguintes situações: para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes. Fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem um propósito de ultrapassá-lo. Os pedestres. É direito do pedestre a utilização das calçadas públicas, passarelas e acostamentos de vias rurais, mesmo que a autoridade competente permita a utilização de parte da calçada para outros fins. Este uso não poderá prejudicar o fluxo e a segurança dos pedestres. Nas vias urbanas desprovidas de passeios ou com obstrução dos mesmos, o pedestre terá prioridade sobre os veículos, se transitando no bordo direito da pista de rolamento, exceto em locais proibidos. Nas vias rurais sem acostamentos, o pedestre deve caminhar em fila única pelo bordo lateral da pista, em sentido oposto ao do fluxo de veículos, se não houver proibição local ou comprometimento da segurança. Existindo faixas ou passagens para pedestres no raio de 50 metros em torno do usuário, este deverá fazer a travessia da pista de rolamento com auxílio desses dispositivos de segurança. Onde não houver esses dispositivos, a travessia deverá ser efetuada em sentido perpendicular ao eixo da pista. Nas esquinas desprovidas de sinalização, a travessia deve ser realizada no prolongamento das calçadas, observando previamente o fluxo de veículos, sua distância e velocidade. É proibido ao pedestre caminhar nas pistas de rolamento, exceto ao fazer uma travessia, cruzar pistas de rolamento de viadutos ou túneis, atravessar dentro da região de cruzamento das vias, utilizar a pista em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito de veículos, fora da faixa própria ou passarela, e desobedecer à sinalização específica.
O pedestre terá prioridade de passagem sobre o veículo quando transitar sobre calçadas, canteiros centrais, acostamentos e refúgios em geral. Sua travessia ocorrer sobre as faixas de pedestres, mesmo que inexista sinalização para o mesmo. Houver mudança para a fase verde do semáforo para os veículos e o pedestre ainda não tiver concluído a sua travessia. Se tratar de deficiente físico, criança, idoso ou gestante. Estiver atravessando a via transversal para onde o veículo se dirige, pois nesse caso o veículo está efetuando uma mudança de direção. O condutor do veículo pretenda entrar ou sair de fila de veículos estacionados. O quebra-mato torna-se letal para pedestres, ciclistas e motociclistas em caso de colisão. O quebra-mato não pode ser mais largo que o veículo. A altura do quebra-mato não poderá ultrapassar 5 centímetros da borda da tampa do compartimento do motor, ou da grade frontal, no caso dessa se for presa no capô. Bicicletas. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização deles nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentada para a via, com preferência sobre os veículos automotores. As ciclovias são de cor vermelha. O condutor, ao ultrapassar ou passar uma bicicleta, deve guardar no mínimo 1,5 metro de distância. O ciclista empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Motocicletas, motonetas, ciclomotores. Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias utilizando capacete de segurança com viseira ou óculos protetores, segurando o guidão com as duas mãos, usando vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista, sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinada. Proibida a sua circulação nas vias de trânsito rápido e sobre as calçadas nas vias urbanas. Veículos de tração animal. Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista, junto à guia da calçada, meio-fio ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada, devendo seus condutores obedecer no que couber as normas de circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro, e as que vierem a ser fixadas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Os animais isolados ou em grupos só podem circular nas vias quando conduzidos por guia, observando o seguinte: para facilitar os deslocamentos, os rebanhos deverão ser divididos em grupos de tamanho moderado e separados uns dos outros por espaços suficientes para não obstruir o trânsito. Os animais que circulem pela pista de rolamento deverão ser mantidos junto ao bordo da pista. Classificação das vias: urbanas, vias de trânsito rápido, via arterial, via coletora, via local. Rurais, rodovias e estradas. Via de trânsito rápido é a via urbana caracterizada por acessos especiais, com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta a lotes lindeiros e sem travessia de pedestre no mesmo nível. Velocidade máxima permitida 80 km por hora ou a que estiver na sinalização regulamentar local. Via arterial é aquela que interliga bairros e regiões de uma mesma cidade. É caracterizada por interseções em nível, geralmente controladas por semáforos ou sinalização de parada obrigatória nas vias que com ela cruzam, e com acessibilidade aos lotes lindeiros. Velocidade máxima permitida 60 km por hora ou a que estiver na sinalização regulamentar local. Via coletora. Trata-se da maioria das vias de uma cidade.
Geralmente não possui sinalização de regulamentação de velocidade. Destina-se a coletar e distribuir o trânsito para as demais vias de maior fluxo. Velocidade máxima, se não houver regulamentação no local, 40 km por hora. Via local é aquela caracterizada por interseções no mesmo nível e não semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou áreas restritas. Velocidade máxima permitida, 30 km por hora. Vias rurais são vias públicas para circulação de pedestres, animais e veículos e destinam-se à interligação entre municípios, estados e nações. Podem ser rodovia, tem a pista de rolamento pavimentada. A velocidade nas rodovias poderá ser, se não houver outra regulamentação no local, até 110 km por hora para automóveis, motocicletas e caminhonetas. Até 90 km por hora para ônibus e micro-ônibus e até 80 km para os demais veículos. Estrada é aquela cuja pista de rolamento é desprovida de pavimentação. Em estradas, a velocidade máxima poderá ser até 60 km por hora ou segundo a regulamentação local.